A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos então na lição de número 11 desse quarto trimestre, onde nós vamos abordar sobre o fruto do Espírito Santo. Eu espero muito que Deus confirme ao teu coração a palavra de Deus e que você seja um instrumento na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Por gentileza, se inscreve aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, ou no Spotify, fica à vontade para poder nos acompanhar, deixando aí teu comentário. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento. Fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. Vamos para a aula de hoje. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que o Senhor confirme essa mensagem ao seu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 11 do quarto trimestre aqui da classe do Juvenis. Nesse quarto trimestre, estamos estudando um texto escrito pelo pastor Carlos Alexandre. O tema da lição, o Espírito Santo, Deus presente em nós. E o tema da aula de hoje, que é a lição de número 11, que irá cair no dia 10 de dezembro, vai tratar sobre o fruto do Espírito Santo. É muito interessante realizarmos as leituras bíblicas que a lição já apresenta para a gente. A primeira delas é o versículo introdutório, que está em Efésios capítulo 5, versículo 9. Lê esse texto em sala de aula. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza então em dois endereços. João capítulo 15, versículos 1 ao 8 e Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 25. Leia esse texto, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Hoje nós vamos detalhar o fruto do Espírito Santo para você. É muito interessante também você se recordar, e eu quero lembrá-la, que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula no YouTube a partir das 18 horas. Toda quarta-feira é o encontro marcado da classe do Juvenis. Toda quarta eu posto as lições dessa classe para a nossa edificação, onde a gente pode estudar juntos a palavra de Deus. Também no Spotify, liberando as lições do Juvenis a partir das 6 da manhã, na quarta-feira. Que Deus abençoe você e que essa aula possa ser uma bênção para a sua vida. Na lição de número 11, escrita e comentada pelo pastor Carlos Alexandre, nós vamos parar para entender o fruto do Espírito Santo. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós acreditamos especialmente que o fruto do Espírito Santo é, na realidade, algo que faz parte da graça de Deus em nós. O fruto do Espírito não são qualidades ou talentos que a pessoa pode adquirir no decorrer da sua vida. Mas o fruto do Espírito faz parte da graça de Deus implantada em nós mediante a salvação. Quem é que confirma isso? O próprio pastor Osiel Gomes, no seu texto, onde ele publica sobre o fruto do Espírito Santo, publicado pela editora CPAD. Então, quando paramos para estudar o texto bíblico, nós entendemos que o fruto do Espírito faz parte, então, dessa qualidade da graça de Deus habitando em nós, mediante o Espírito Santo, no nosso coração. Isso é plantado em nós. Isso quer dizer que isso também é um processo da salvação. Quando estudamos a doutrina da salvação, entendemos que nesse processo o Espírito Santo também atua em nós, como eu descrevi para vocês na aula passada. E ele gera em você o fruto do Espírito, isso vem mediante a santificação. O fruto do Espírito opera em você qualidades que são diferentes dos atributos das obras da carne. As obras da carne são qualidades, então, negativas, que te levam para o pecado. Isso vai estar em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículos 11 até o versículo 19, 20, 21, você vai ver isso. E é interessante você fazer a leitura sobre as obras da carne também, junto com os teus alunos. Mas o foco da aula de hoje é analisar especialmente a contribuição da graça de Deus
do fruto do Espírito presente em nós, que produz em nosso coração qualidades, nos aproximando de Deus em um processo de santificação. Se deu para entender, eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou te ajudando, por gentileza, deixa aqui teu comentário, teu likezinho, coloca aí de onde você está me assistindo, se inscreve aqui no canal ou no Spotify. Quero saber o nome da tua igreja. Essa programação, essa aula é feita para você que toda semana está aqui com a gente estudando a palavra de Deus. Muito obrigado pelo teu carinho, você que sempre está presente aí do outro lado, me acompanhando de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Eu só quero saber de onde você está me assistindo, esperando que Deus confirme em teu coração a palavra e que Deus possa abençoar você. O primeiro ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: o fruto do Espírito. Em primeiro lugar, o que é então o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o operar do Espírito Santo no nosso coração, a partir do momento em que nós damos lugar para a ação dele como habitação no processo da nossa conversão. Está interligado também com o processo da nossa santificação. Então, o fruto do Espírito, você precisa deixar claro, não são qualidades humanas, mas na realidade são dádivas da graça de Deus, onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de operar em nós conforme o seu querer e a sua vontade. Se você deixar isso claro, vai ficar muito fácil para a tua administração em sala de aula junto com os teus alunos. Como primeiro subtópico da lição, como proposta do pastor Carlos Alexandre, nós vamos observar especialmente essa visão em relação a Deus. Como é que o fruto trabalha em nós em relação a Deus? Ele vai produzir qualidades no nosso coração que nos aproxima de Deus. Vamos observar isso com você. O fruto do Espírito, ele opera em você, trabalhando de forma integral no teu coração. Então, ele vai operar no teu relacionamento com Deus, vai operar no teu relacionamento com uma pessoa próxima, com o outro, e vai operar no teu relacionamento consigo mesmo. Nessas qualidades, nós estamos no primeiro lugar, que é o primeiro subtópico, onde nós vamos entender 3 qualidades, onde opera-se o Espírito Santo em nós, e esse Espírito Santo agora nos ajuda a ter esse contato profundo com Deus. Quais são essas qualidades? A primeira delas é o amor, a segunda é o gozo e a terceira é a paz. Quando você olha para o amor, você vai descobrir que o fruto do Espírito opera em você, produzindo não o amor fajuto, mas realmente o amor ágape. A palavra ágape no grego traz essa ideia de amor puro, primeiro amor. Esse amor agora é baseado na vontade de Deus, na graça de Deus, no teu desejo de estar com o Senhor. Isso faz parte dessa graça como virtude cristã. Observe João 3:16, 1 Coríntios 13:13, 1 João capítulo 4, versículo 8. Esse amor é um atributo compartilhado de Deus que fala conosco nessa relação com Ele mesmo. Então, o amor, ele produz em você esse aspecto da adoração como qualidade. O amor também pode ser compartilhado como amor fraternal em relação ao teu próximo. Mas aqui estamos trabalhando em relação a Deus. Em segundo lugar, nós temos então o gozo. O gozo já traz essa ideia de satisfação, de prazer, de viver de forma muito clara com Deus. Então, essa ideia de gozo é uma alegria profunda que nós temos, de satisfação, de se sentir bem, de estar na presença de Deus, de amar aquele momento de estar ali com o Senhor de forma profunda, mesmo diante das tuas atribulações, das tuas dificuldades, dos teus problemas. O gozo te traz então uma alegria profunda, verdadeira, de ter a paz do Senhor no seu coração. Em terceiro lugar, nós temos então a paz. A paz é algo que Jesus nos dá mediante ao fruto do Espírito, e essa paz nos ajuda agora a entender que ele permanece com o controle dele na palma da mão. A paz então traz essa ideia
de ter uma tranquilidade espiritual, até mesmo no processo da tribulação, no processo da dificuldade, entendendo que Deus ele pode nos abençoar, que ele continua no controle de tudo e confiando em Deus mediante a fé. Então, nós temos aí três processos, três qualidades que demonstram essa relação do fruto em nós com o Criador, com o Todo-Poderoso. Temos então o amor, temos o gozo e temos a paz. Em segundo lugar, já avançando, como segundo subtópico da nossa lição, nós vamos observar então a relação do fruto com o próximo, como é que ele trabalha em nós, nos moldando em relação ou relacionamentos com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, da nossa roda de convívio. Entre o fruto do Espírito, nós encontramos então qualidades que nos ajudam agora no nosso comportamento em relação às outras pessoas. Quais são essas qualidades? Nós temos então a longanimidade, temos então a benignidade, temos então a bondade que opera em nós. São três qualidades que nos ajudam agora a ter um relacionamento com as pessoas próximas. E isso é algo que nos ajuda a praticar diariamente na nossa vida cristã. A primeira delas é a longanimidade, que traz essa ideia em uma tradução mais fácil de pronunciar, como a paciência. Deus nos ajuda agora a ter paciência com os outros, uma paciência necessária para conviver, uma paciência que molda o nosso caráter, molda então as nossas atitudes. Então você percebe que o Espírito Santo também opera em você no aspecto da paciência. A benignidade traz essa ideia, então, de tolerância, de comparável, uma tolerância assim comparável. Em uma tradução mais fácil, você pode trabalhar ela como gentileza. Você descobre, então, que a pessoa passa a ser uma pessoa gentil, educada, tem uma vida próspera, amável, conforme a Bíblia. Então, a pessoa que passa a ser moldada pelo Espírito Santo. É um leão que se torna um cordeiro, nesse sentido aqui. É uma pessoa que passa agora a ser verdadeiramente ovelha de Cristo. É uma pessoa que se deixa ser moldada. É uma pessoa que se deixa ser guiada nesse aspecto do trabalhar de Deus em seu coração. Ele entende agora que ele tem um relacionamento com Deus e o seu comportamento precisa ser guiado por Cristo. Também nós vamos ter a bondade. A bondade agora nos ajuda a entender, especialmente, uma expressão de amor em relação ao próximo. A bondade fala também da nossa generosidade em estar atuando para ajudar o outro, em estar atuando para contribuir com o crescimento do outro, em ajudar aquele que necessita, mas ao mesmo tempo ajudar os nossos irmãos que precisam das nossas contribuições. Nesse aspecto, entendemos que a bondade nos ajuda agora a ter um relacionamento com o outro. Então, nós temos três qualidades que nos ajudam a crescer em relação ao próximo. Nós vamos ter aí, especialmente, a paciência, a gentileza e a bondade. Pega esses três aspectos e leve adiante junto com os teus alunos. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico neste primeiro ponto, nós vamos abordar então a relação do dom consigo mesmo, ou seja, com você. E essa relação também produz em você qualidades inatas que são dadas pelo próprio Deus conforme a graça dele no exercício da sua fé pós-conversão. O Espírito Santo também produz em você esse fruto com o propósito de trabalhar no teu interior, ou seja, trabalhar em relação a você mesmo. É aquilo que eu digo para você, o Espírito Santo ele opera de dentro para fora no teu coração. Em relação a você mesmo, você vai perceber três qualidades do fruto do Espírito: a fé, a mansidão e a temperança. Em primeiro lugar, nós temos a fé. A fé agora nos ajuda a entender que temos um relacionamento com Deus. Essa fé que estamos destacando não é a fé para a salvação. A fé para a salvação é a fé para a conversão. Você crê em Jesus como seu Salvador. Você entende a obra do Calvário. Você reconhece a necessidade do perdão porque somos pecadores. A partir dessa fé,
você aceita Cristo como Salvador e mediante a fé e a graça de Deus, você está salvo. Só que a fé também é abordada em outros aspectos. Ela é abordada como fruto do Espírito, mas ela é abordada como dom espiritual. Hoje não vou falar de dom, vou falar de fruto. A fé como fruto do Espírito, como qualidade do Espírito, destaca agora que ela opera em você para um relacionamento profundo com Deus. Ou seja, essa fé que eu estou descrevendo aqui como qualidade do fruto te leva à dependência de Deus. A dependência de buscar o Senhor, de crer que Deus está com você em todo o tempo. É esse tipo de fé que eu estou falando para você. Não é para salvação, mas é fé para relacionamento. Crer que Deus existe, que é galardoador para aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai descrever isso de forma muito clara para a gente. Então a gente precisa entender esse tipo de fé também. Segundo, nós vamos ter então a mansidão. A mansidão é algo que traz um aspecto muito interessante. O que é a mansidão? É uma pessoa que tem condições de reagir, de brigar, de buscar os seus direitos. É um verdadeiro lutador, uma verdadeira lutadora. Mas pelo fato de estar em Cristo, essa pessoa agora renuncia aos seus desejos e passa a ser agora guiado pelo Espírito Santo de Deus, moldado pelo Espírito Santo de Deus. Exemplo, nós temos na Bíblia o Moisés, ele era um guerreiro, ao ponto da Bíblia citar que ele matou um homem que estava agredindo seus compatriotas, mas depois ele ficou conhecido como o homem mais manso da terra. Isso quer dizer, nesse sentido, que você em Cristo se deixa moldar pelo Espírito Santo ao ponto de deixar ser guiado pela presença de Deus nas suas escolhas, nas suas atitudes e na tua fé. Só que tem um detalhe que eu preciso deixar claro para você. Digamos que você é injustiçado, digamos que você é acusado, digamos que você é roubado. Você deve sim buscar os seus direitos. Você deve buscar os seus direitos porque você, como pessoa cristã, exerce os seus deveres. Esse é um detalhe. Estamos destacando para você o sentido de vida pessoal, de entender que a tua vida agora passa a ser guiada pela presença de Deus e entender que o Espírito Santo de Deus opera em você. Mas se você precisa de ajuda para buscar os seus direitos, pelo fato de uma pessoa ter agredido você, ter agido de má fé com você, ter negado especialmente princípios básicos para a tua sobrevivência, você pode sim buscar os seus direitos. Isso faz parte da nossa Constituição. Em terceiro lugar, nós encontramos também a temperança. A temperança também é conhecida como domínio próprio. O sentido do domínio próprio é ser dominado pelo Espírito Santo, ou seja, ser temperado pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, nós agora passamos a ser moldados. Não falamos por impulso, mas então entendemos que toda palavra que sai da nossa boca deve ser para a glória de Deus. Traz em nós o aspecto da reflexão e nos ajuda agora a servir a Deus em nossa espiritualidade. Deu para pegar as qualidades do fruto do Espírito? Agora nós vamos para o segundo ponto. No segundo ponto desta lição, nós vamos trabalhar então sobre o seguinte argumento: cultivando o fruto do Espírito. Como segundo ponto da lição, como proposta do pastor Carlos Alexandre, a nossa reflexão agora passa por essa perspectiva de como nós podemos cultivar o fruto do Espírito Santo. Lembra que o fruto do Espírito Santo não são qualidades naturais, mas são graças de Deus, dádivas de Deus, presentes de Deus no processo da sua salvação. Então, quando estamos no aspecto da santificação, observe, a salvação tem alguns processos. Justificação, você é justificado em Deus. Regeneração, quando você nasce de novo. E na tua caminhada até arrebatamento da igreja, nós temos então a santificação. No processo da santificação, então, nesse discipulado do Espírito em nós, precisamos então deixar que ele cultive em nós a graça de Deus. Essas virtudes são dadas pela vontade dele. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Essas virtudes mudam o nosso caráter, mudam as nossas atitudes, trabalham em nós de forma muito clara o desejo de buscar a presença de Deus
e nos ajuda agora a crescer em Cristo. Então, se já deu para entender isso, você compreende que essa mudança é uma mudança real que leva então você a esse crescimento pela fé diante de Deus. Então você pode buscar isso na tua santificação, na consagração, através da oração, na leitura bíblica também. Para fechar a aula, em último lugar, nós vamos trabalhar então sobre o seguinte argumento: a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Qual é a relação, então, do fruto do Espírito e os dons espirituais? É importante destacarmos isso aqui. Dentro das Escrituras, você percebe Paulo escrevendo primeiro sobre o fruto do Espírito em Gálatas. Gálatas foi publicada entre o ano de 47 a 50 da nossa era cristã. 1 Coríntios vem depois. Em 1 Coríntios, nós encontramos a lista ali dos dons espirituais. O fruto do Espírito faz parte do processo da salvação, da nossa regeneração. Então é importante você observar isso. O fruto não é um dom, mas é também graça de Deus que opera em você. Como já vimos, em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com o próximo e em nosso relacionamento pessoal, internamente. Já o dom espiritual é uma capacitação para uma obra missionária, para um trabalho evangelístico, para uma obra específica que Deus colocou no seu coração. O dom do Espírito Santo, para nós pentecostais, acontece a partir do batismo com o Espírito Santo no falar em línguas. Os dons, então, têm uma variedade e esses dons têm o objetivo da edificação da igreja, da edificação do povo de Deus. Então, enquanto o fruto opera em você internamente, em relação a Deus, em relação ao próximo e com você, o dom espiritual tem o objetivo de capacitar você para exercício ministerial, para exercício da obra de Deus. Também é dádiva de Deus, concedido no processo da salvação. E se você entendeu, espero que sim, que Deus edifique você ministrando essa aula. O pastor Carlos Alexandre conclui a aula incentivando os nossos alunos e a você a buscar essa qualidade tão interessante do fruto do Espírito Santo em você, no teu coração. E eu espero muito ter te ajudado na aula de hoje, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário nesse vídeo ou envia ele para mais alguém se inscrevendo no YouTube Pastor Janderson Nascimento ou no Spotify. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Por gentileza, nos acompanhe nas nossas redes sociais, os endereços estão aqui no YouTube, no Spotify, você pode me acompanhar no TikTok ou no Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá e lá você vai acompanhar também o nosso Ministério Pastoral. Lembrando a você que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui às 18 horas ministrando essa aula para nossa edificação, para a gente trabalhar junto. E é claro também que eu espero que Deus em Cristo confirme a palavra no teu coração. Toda quarta-feira, às 18 horas, a gente está por aqui, ministrando as lições do juvenis. Agora, eu quero orar por você, para que Deus em Cristo te use na palavra, através dessa aula de hoje, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa ministração. Te agradecemos pela vida do teu filho, da tua filha, que vai ministrar essa aula. Usa, Senhor, o teu servo e a tua serva na aula de hoje. Eu peço a tua bênção, que o Senhor possa edificá-lo e edificá-la, produzindo neles o fruto do Espírito Santo e esse renovo espiritual, como proposta dessa lição. Senhor, nós oramos, pedindo a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar o texto Sunstones, da editora Vida Nova, que já estamos publicando, na realidade, divulgando aqui para vocês, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale muito a pena você buscar esse material para o teu estudo também. Falar em Línguas, o Maior Dom, da editora CPAD, você acha no site da CPAD. O Pentecostalismo Brasileiro, também
publicado aí pelo próprio Ezequiel Soares. Esse material aqui é o verdadeiro pentecostalismo. Também quero destacar para você Hermenêutica Pentecostal da editora Carisma, um material sensacional, e o Pentecostalismo Brasileiro do Ezequiel Soares da editora CPAD. Vale a pena você buscar esse texto aí, esses materiais, para que possa então aprofundar o teu conhecimento na palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, que vai cair na próxima quarta-feira, onde nós vamos estudar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Um beijo no teu coração e até quarta-feira às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.